E aí, gente, tudo bom? Mais um podcast aqui da Ability. E hoje temos uma figura conhecida, vou falar a nível Nordeste no mínimo, no âmbito judicial. Muitas autoridades a gente recebe aqui, né, João? Muitas. Hoje estamos com o doutor Norberto, Bom dia, Marco. Boa tarde. representante do Secov aqui, responsável pelo departamento jurídico lá, não é isso, doutor? Parte de consultoria jurídica, né, do Secov. Parte de consultoria Então, lá jurídica toda com o dá senhor, essa né? assessoria aos condomínios e às administradoras também, né? Veja, quem faz parte desse meio condominial, que nunca, com certeza você já escutou bastante, né, Não João? se consultou com o doutor. Não se consultou. Rapaz, isso tem um parecer da Secov. É o Secov não. Da Secov, Da Secov. com o doutor Norberto. Eu digo, cadê? Deixa eu dar uma olhada aí. Isso aumenta a responsabilidade nossa, né? Aumenta a Porque a responsabilidade. gente pensa sempre que cada resposta que ele dá é um agente multiplicador. É verdade. É uma responsabilidade muito grande. Mas é bom. A gente já fez uma live junto aqui, foi o maior sucesso. Acho que a gente tem mais de 1000 visualizações lá no nosso canal. Coisa boa. E Então, foi em plena pandemia. Plena Né? pandemia. Ainda repercute frutos aquela live, Que sabia? bom. Ainda é consultado ainda hoje. Que bom. Doutor Norberto, antes da gente iniciar, para quem não lhe conhece, se é que existe alguém que não lhe conhece ainda no segmento condominial, certo? Sim. Fale um pouco do seu currículo aí, qual é o seu trabalho que o senhor desenvolve no Secov, para que o pessoal saiba da autoridade com quem estamos falando hoje, ok? Mas por curiosidade, né, uma situação bem diferenciada, eu não comecei na parte de direito imobiliário nem condominial, não. Eu sempre trabalhei mais, né, atuei mais na área trabalhista e também na área de relações de consumo. Durante muito tempo, a parte de relação de consumos da TIM Celular, né, eu não vou denunciar a idade, mas desde a época quando ainda tinha claro que era BCP, né? Eita, rapaz. Então a parte de relação de consumos era com a gente, né? Daqui até Petrolina, Pernambuco todo. Então trabalhei muito na área de relação de consumo, né? Parte de telecomunicações, né? Das empresas de telecomunicações e também na área securitária, né? Prestando assessoria jurídica a muitas administradoras e a seguradoras e a seus associados também, né? Dentro do que era feito na seguradora, em termos de associação e até o do sindicato deles também. Sempre tive uma relação com sindicatos, né? Não foi de hoje. Mas, diante do meu trabalho na área trabalhista, apareceu um convite para atender uma solicitação de um amigo meu, amigo nosso, né, que foi Márcio Miranda, né? Ele estava precisando de um advogado para ele fazer uma audiência, e nessa audiência apareceu a proposta de trabalhar no escritório dele. Aí se intensificou essa área de direito imobiliário, que ele, acho que dentro de Pernambuco, ele é um nome bastante consagrado. E depois disso surgiu a oportunidade de ir para o Secov, né? E era um desafio, eu não tinha trabalhado ainda com essa parte de consultoria. Participava algumas vezes da Câmara de Arbitragem, né, como árbitro, mas o desafio mesmo foi participar da questão da consultoria. E foi muito bom, gostei, estou lá até hoje, já vou para o 9º ano, né? O que é pouco diante do Secov, que são 32 anos de atuação em Pernambuco. Faz tanto tempo, desde 2015. Rapaz, faz o quê? Faz 2014, no final de 2014, por assim. quase 10 anos, né, doutor? É. O senhor chegou a trabalhar com a doutora Libânia, não foi? Ou não? Não. Teve doutora Libânia e depois de doutora Libânia teve doutora... Eu esqueci o nome dela, que é até bem conhecida minha. E depois foi que eu comecei. Rapaz, a gente tá ficando velho, né, João? O tempo passa rápido, né, Marconi? Passa rápido, rapaz. Eu me lembro que a gente brigava com a doutora Libânia lá no Secov, né? E hoje a gente briga com o doutor Ela Norberto. representa... Não, obrigado. Doutora Libânia representou durante muito tempo. Muito tempo. Doutora Libânia, na verdade, hoje, ela é muito conhecida exatamente pelo trabalho que ela desenvolveu frente ao Secov, né? Durante muito tempo. E ela, na verdade, tipo, eu acho que eu posso dizer dessa forma, é amiga do peito minha, a doutora Libânia, considero demais como profissional, como pessoa. Ela, na verdade, foi bem substituída, doutor Norberto, porque realmente o senhor não deixa a desejar. Eu agradeço. Em alguns momentos consegue até ouvir mais do que a minha amiga a doutora Libânia, né, Marconi? É verdade. Bem mais, né, João? Consegue ouvir mais e logicamente, é o seguinte, hoje, né, como o Marconi citou, não podia ser diferente,
O doutor Norberto, na verdade, é o seguinte, tá meio que misturado a imagem dele, Secov. É o jurídico do Secov, a gente já sabe. E nós, né, como também toda a população aí do meio condominial, né, na verdade, é o seguinte, ele requisitou muito no período de pandemia, né? Eu acho que foi um dos períodos aí que o jurídico do Secov mais funcionou em várias frentes, né? Porque tinha que atacar do ponto de vista dos decretos que saía do governo, tinha que atacar exatamente o seguinte, pro respaldo para o síndico, respaldo para o condômino sobre o que podia, o que não podia, como fazer, como deixasse de fazer. Eu acho que foi um dos períodos que o senhor trabalhou mais, né, doutor Norberto? João, foi um período realmente de muito desafio. Eu costumo dizer o seguinte, que era uma situação de nova para todos nós, mas quando a gente se depara com alguma tragédia, até hoje, né, vamos dar um exemplo assim, um exemplo hipotético, um edifício cai, aí vai se intensificar a questão de fiscalização nos edifícios, né? Tem uma situação do edifício que teve um incêndio, vai se intensificar a questão de fiscalização e repercute em vocês também na área administradora. Mas só que a pandemia não foi uma situação fixa, né, que você saindo de lá está tudo bem dentro da sua casa. Não, foi uma situação que essa tragédia ela veio para dentro do seu lar, né, você ficar com medo de saber como agir. E isso fez com que surgissem várias dúvidas. Vocês acompanharam muito que os decretos, muitas vezes, eles não eram bem direcionados em relação ao condomínio. Então, a gente tinha que interpretar de acordo com aquilo que o legislador queria passar. E sempre passando essas informações através de vários comunicados que foram feitos. Para você ter ideia, a média de atendimento do Secov por ano, isso envolvendo consulta por telefone, parecer jurídico, presencial e e-mail também, fica na faixa de 2.000 e 2.200. Né? No primeiro ano de pandemia, passamos de 4.000 atendimentos. Então, foi um momento de desafio. Foi um momento desgastante, muito desgastante, porque muitas vezes a gente queria atender o anseio daquele condômino, daquele síndico, mas muitas vezes ele não entendia que deveria ser daquela forma. Então, você funcionava não só como consultor jurídico, mas também como um conselheiro, certo? Como uma pessoa que você poderia ajudá-lo a amenizar aquela angústia dele. Foi um trabalho árduo, mas eu acho que para todos nós, né, colhemos frutos disso e não poderia ser diferente em relação à instituição. Eu acho que ela saiu muito fortalecida disso. Agora, doutor Norberto, eu queria aproveitar o espaço e lhe parabenizar, viu? Porque muitos dos nossos pareceres jurídicos que a gente passava trocava apenas as palavras, tinha vários sinônimos, mas era muito bem direcionado aquela situação, onde chegou o momento de a gente aguardar um pouco o nosso parecer até do Secov sair para a gente poder comparar. E a gente vê hoje que, olhando para trás, muitas vezes a gente não concordava, a gente não gostava, como o senhor está dizendo, mas era o que tinha que ser feito. A gente tinha que verificar o macro, né? Pô, o que é que atende melhor a coletividade macro? Marcos, veja só, e muitas vezes, porque o nosso decreto, o nosso comunicado, ele nunca foi feito a uma mão só, não é? Nós temos também o nosso coordenador jurídico, que é o Dr. Márcio Miranda, né? Também com o Dr. Tiago Doeiro, que sempre participou diretamente nessa elaboração. E essa questão de demorar um pouco também, a gente sofria com essa questão, muitas vezes, de demorar o comunicado. Por quê? Vocês vão lembrar bem disso. Antes de sair um decreto, já saíram alguns comentários na imprensa, né? E aconteceu algumas situações que aquilo que saiu na imprensa, né, quando você ia interpretar o decreto, não batia muito com aquela forma que era colocada na imprensa e a gente tinha esse medo. O que era falado não estava constituído. Exatamente, João. Então tinha um pouco dessa diferença em certas situações, não estou dizendo que foi sempre. Então muitas vezes a gente sentia essa angústia do síndico, olha, porque foi para a imprensa, saiu um decreto. Aí você ia no site e ia procurar o decreto, cadê o decreto? Então ainda não tinha saído. E você tinha que fazer um comunicado, né? Então, muitas vezes, aconteceu da gente retardar ao máximo, realmente para a gente poder trabalhar com material na mão, que foram tantos decretos que saíram. Mas foi um trabalho árduo mesmo nessa parte da Covid. Agora vale salientar que a Covid, eu posso considerar que passou. Pode me dar, meu favor, eu estou... É o nosso patrocinador, o Master, né? Pode ser, né? Então, a Covid, ela passou
E o Secov não. O Secov ele continua dando assessoria, continua dando parecer, continua sendo bem ativo na vida condominial, né? Muito, muito. Aí pegando esse gancho, eu sei que são várias as demandas lá do Secov. Hoje, qual é a maior demanda que chega para o senhor? Olha, hoje a demanda em relação à questão trabalhista com empregados, né? A tratativa com os empregados, acho que por causa também que nós aqui estamos capitaneando a convenção coletiva de trabalho, então é o sindicato que a gente tem que procurar para tirar essas dúvidas. Mas uma demanda que é muito grande também é a questão de assembleia. Só que a assembleia, eu fico um pouco angustiado, porque é o seguinte, Marcos, a advocacia, e foi por isso que eu gostei tanto dessa parte de consultoria, a advocacia ela tem que ser vista principalmente como preventiva. Você tem que procurar assessoria jurídica, consultoria jurídica, antes mesmo de acontecer o problema. Que isso é um dos grandes problemas de muitos condôminos, muitos síndicos, né? E muitas administradoras, que ela entende o seguinte, que o trabalho jurídico ele tem que funcionar como se fosse o corpo de bombeiro, apagar fogo, e não é. Não. Você tem que trabalhar fazer um trabalho preventivo para que o problema não aconteça. Com certeza. Né? E é basicamente disso que o doutor está falando. Eu sou muito repetitivo nisso, mas eu sempre procuro passar, para ver se passa essa conscientização para os síndicos, com a ressalva. Quando trata-se de administradoras, eu não tenho muito essa demanda, não. Porque aí quem está trabalhando com isso são profissionais, vocês trabalham com isso, vocês sabem realmente fazer, vocês têm a consciência de que, essa que eu digo que eu sou repetitivo, mas bato muito nessa tecla, que a Assembleia, ela não começa na segunda chamada. A Assembleia começa na elaboração do edital e termina com a concretização da ata da Assembleia. Só que muitas vezes o problema é exatamente isso. Quantas vezes já se depararam com deliberações que as pessoas querem fazer em assuntos gerais? Ou sequer tem assuntos gerais e colocam, né? Aí fala, é porque é uma pauta polêmica, não sei o quê, vamos deixar isso para depois. Não é pelo sentido de ser uma pauta polêmica, é porque não está na pauta. Então você não vai poder trabalhar com isso. Então, a Assembleia ainda é uma situação, mas isso para um perfil daqueles condomínios que ainda resistem, e infelizmente isso ainda acontece, resistem de uma administração, né, profissional, de uma assessoria realmente profissional. Muitos ficam ainda naquele, sem desmerecer nenhum profissional, mas ficam dentro daquela questão de tudo se resolver com um contador, certo? Mas só que condomínio, a administração de condomínio, vocês podem falar bem melhor do que eu sobre isso, mas ela é multidisciplinar. Você tem várias vertentes de trabalho, várias linhas de trabalho. Então, você se depara muito com isso. Questão de assembleia, como tinha colocado, e muitas vezes a reclamação em relação ao que o síndico pode fazer, o que é que o síndico não pode fazer, até onde vai a competência do síndico, até onde vai a independência em relação ao trabalho do síndico. E a gente sempre procura passar essas orientações da melhor forma possível, né? Mesmo aqueles que, o interessante é isso, muitos aqueles que são resistentes às respostas. Viu? É verdade. Porque tenho certeza que é angustiante. Você, muitas vezes, o síndico, ele liga e ele já faz a pergunta oferecendo a resposta, né? Já quer que a resposta seja exatamente. O que ele quer, doutor, né? é assim, assim, assim. Não é assim. Aí você diz, não é. Então você já sabe que ali você vai ter um dissabor. Mas é nosso trabalho, né? A gente tem que fazer dessa forma. Eu tenho um cliente que ele é engraçado. Ele pegou, eu fui fazer uma reunião com ele lá, ele estava com as questões lá de individualização de água, se eu não me engano. E ele insistia que o procedimento para fazer o que ele queria era de uma forma que a gente não concordava. E não concordava não é por uma questão de opinião, é por uma questão jurídica. Uhum. Mas eu falei com o doutor Norberto e ele me passou esse parecer aqui. Eu peguei ali seu parecer e o parecer realmente estava assim, bem do jeito que ele estava dizendo. Só que quando eu fui ver, ele mandou uma pergunta totalmente diferente para o senhor. Eu digo, veja, meu amigo, realmente ele deu esse parecer, mas para essa pergunta, não foi para o problema que a gente está passando, não. Então eu acredito que o senhor também tem esse problema de, poxa, eu dou o parecer de acordo com a história que me contam, né? Marcos, eu acho que você acessou meu e-mail hoje. Eu estou achando que você acessou meu e-mail, porque eu estou exatamente agora com esse princípio de incêndio em relação ao condomínio. Ligaram, né? Claro que eu, sempre guardando a confidencialidade da consulta, não vou citar nomes nem condomínio, né? Mas fizeram a consulta por telefone e pelos questionamentos que você responde, o que acontece?
muitas vezes o síndico ou o condômino, porque a assessoria jurídica do Secov, a consultoria, ela não é limitada ao síndico, não é o sindicato do síndico, é o sindicato da habitação. Tenha o condomínio 20 unidades ou 300 unidades, nós vamos atender a todos da mesma forma. Mas muitas vezes o condômino ele liga, faz uma pergunta, em cima daquela pergunta faz outra, e vai desenrolando várias perguntas. Se brincar, ele não lembra nem qual foi a primeira pergunta que ele fez. E eu fico preocupado muito com isso, porque eu não sei como é que ele vai, quando no início da conversa eu disse, é o agente multiplicador. Formar um raciocínio lógico para poder repassar aquilo, né? Exatamente, João. Eu sempre digo, faça o seguinte, para ter maior credibilidade, já que você vai apresentar essa resposta a fulano ou a Beltrano, passe um e-mail com esses questionamentos que eu lhe respondo, né? Pronto, aconteceu exatamente isso, de ontem para hoje, né? Eu passei uma resposta por telefone e solicitei que fosse enviado o questionamento por e-mail, mas já foi divulgada interpretada essa resposta por telefone, de uma forma que eu realmente não foi bem colocado, acho que não foi bem interpretado, vamos assim dizer. E isso acontece muito. Por isso que essa preocupação minha é um trabalho maior, demanda mais tempo, mas uma segurança para todos é realmente quando você faz através de um parecer jurídico. Não, é verdade, e volto a repetir, a gente fala isso porque muitas vezes acontece comigo e contigo, né, João? O camarada fala um negócio com o João, aí fala outra coisa comigo, que no final das contas, não, mas João disse que era assim. Eu digo, meu amigo, eu tô com o João há 17 anos. Eu tenho certeza que se você perguntou isso dessa forma, ele não lhe respondeu desse jeito. E eu ainda digo a você, Marcondes, isso em nome do Secov, né, e também a minha forma de trabalhar, eu sempre também coloco que uma das respostas mais honestas que eu posso dar no meu trabalho é dizer, não sei, vou estudar. Verdade. Não tem espaço muito, você pode se confundir, você pode até ter um entendimento diferenciado, mas você tem que passar uma resposta com segurança para aquele associado. Exatamente. Porque ele não está perguntando para ficar com ele. Ninguém procura uma consultoria jurídica que... Entender. Exatamente. É sempre para debater com alguém. Exatamente. E sempre aí onde vem a questão da preventiva. Isso sempre acontece mais depois de uma assembleia, né? Doutor, porque teve uma assembleia, aconteceu isso, foi dessa forma, e a gente vê que é diferente, né? Muitas vezes não é aquilo que está sendo colocado. Mas a gente procura sempre dar uma interpretação, entender que o condômino está querendo passar e dar uma orientação até para tentar apaziguar os ânimos. A gente funciona também em relação a isso, né, de você ter um pouco de psicólogo também. Nós tivemos uma situação que se enquadra nesse exemplo, doutor Norberto, eu acho que foi o mês passado, né? Nós temos um condomínio nosso, Sim. No qual esse cliente, inclusive amigo, né, que a gente termina virando amigo de todos os clientes, ele meio que, por trabalhar no mesmo segmento nosso, na área de terceirização de mão de obra, ele estava questionando os valores efetivamente pagos para os porteiros deles, né, como o adicional noturno, como o horário reduzido, o intervalo de refeição, os feriados. Por quê? Porque na prática que ele exerce no segmento dele, né, mesmo sendo da área de terceirização, os colaboradores dele na mesma vamos dizer assim, profissão, né, no mesmo cargo, recebe valores menores diferenciados. E aí onde entra aquela questão exatamente seguinte, de você fazer a consulta a quem realmente é de direito para você ratificar e atestar aquilo que você está dizendo. Porque nós também já pegamos muitos condomínios, né, já participamos de concorrência. Quando nós vamos analisar, e falando do serviço terceirizado, a gente vai analisar a proposta do concorrente, você vê que ele está ofertando para o cliente o salário diferente da convenção coletiva de trabalho nossa, de condomínio, né? Adicional noturno diferenciado, né, com o adicional noturno sendo pago somente por horas efetivamente trabalhadas, o que a nossa convenção é totalmente diferente, você tem que pagar o adicional noturno cheio. O não pagamento do horário reduzido, porque subentende-se, né, de acordo com a CLT e com a nova lei trabalhista, que uma escala de compensação de horas já não teria mais obrigação de pagar o adicional, a redução de horário noturno, né, como também o intervalo de refeição.
E são valores pequenos, mas que no montante geral da folha dá uma diferença significativa, né? Só de cesta básica, se for levar em consideração a outra convenção lá, tem uma redução de mais de 2/3, né? Então são situações que, por exemplo, o cliente precisa conhecer isso, né? O cliente precisa se inteirar disso. Muitas vezes até é o seguinte, para ele não arrumar um problema com outra empresa. A exemplo dele contratar uma terceirizadora, por exemplo, esse cliente, que é uma pessoa séria, tudinho, se ele for prestar serviço para um condomínio, ele vai ofertar pagando os valores menores aos funcionários. E isso, consequentemente, vai trazer um problema para o condomínio, vai trazer para a empresa e para os funcionários. Entendeu? E por isso que a gente fez aquela consulta bastante esclarecedora, o senhor cheio de propriedade, é assim, é assim, é assim, é assim. Ele não ficou satisfeito, nós marcamos uma reunião no sindicato laboral dos funcionários, né? E quando lá chegando, fomos bem recebidos também pela assessoria jurídica do sindicato, explicou tudinho a ele como tem que ser. E o que ocorre? Terminou ele saindo de lá, tendo que corrigir o procedimento de trabalho dele, né? Que vem aquela história, ou seja, a gente vai vivendo no mundo e a gente vai aprendendo a cada dia que a gente vai se deparando com pessoas igual ao senhor e igual a tanto outros, né, que procura exatamente fazer a coisa certa como tem que ser feita. Essa questão dessa demanda trabalhista, como tinha colocado que a procura também é grande, só fazer um adendo nessa, complementando que a própria Convenção Coletiva de Trabalho, ela tem um dispositivo que ela menciona que prevalecerá, né, aquela cláusula que beneficiar o empregado, seja ele o terceirizado ou não. E lembrando que quem define a categoria do empregado é a natureza preponderante do empregador, né? Salvo aquelas como é considerado aquelas categorias especiais, né? Aqueles trabalhadores de categoria diferenciada. Nessa diferenciada, então, sim, vai ser aquele sindicato específico. Mas é isso que gera uma certa demanda, né? O pessoal fica nessa dúvida em que convenção coletiva de trabalho seguir. E acho que instintivamente vai procurar seguir aquela que paga menos, né? E não é por aí. Você pode estar com um problema futuramente. E foi bom o senhor falar sobre isso, porque na própria Convenção Coletiva de Trabalho, ela tem uma cláusula, não vou me lembrar agora, talvez o senhor lembre, que ela expressamente diz que todas as empresas terceirizadoras que trabalhar para condomínio obrigatoriamente tem que seguir aquela convenção. Exato, tem esse dispositivo. Ou o maior benefício para o funcionário. Então, quando ela diz ou o maior benefício para o funcionário, ou seja, você nunca pode pagar o valor a menos, né, do que aquele que está subtendido dentro da Convenção Coletiva de Trabalho. Claro, e alguns sempre reclamam algumas situações da Convenção Coletiva de Trabalho, mas eu costumo colocar da seguinte forma, que trabalhador, ele só é um custo para o empregador quando ele não está rendendo, aí ele passa de custo até para ser um prejuízo. Se ele não, mas quem não quer um trabalhador que é eficiente, quem não quer um trabalhador que está satisfeito com o seu trabalho? E nós procuramos fazer isso através da negociação trabalhista, mas retendo também, procurando fazer aquela negociação sempre vendo o impacto financeiro que pode trazer para o condomínio, porque o condomínio é aquela empresa que não gera lucro, não dá lucro. Ela paga só suas obrigações, não é isso? Então, muitas vezes o que é colocado pelo empregador, no caso condomínio, né, no caso os síndicos, olha, mas isso aqui não poderia ser dessa forma, não poderia ser um custo menor. Infelizmente, a gente tem que pensar da seguinte forma, é uma negociação trabalhista, ela é uma negociação em relação a dois sindicatos, né? Quando você pega a Convenção Coletiva de Trabalho, você está ali com o resultado de uma negociação, certo? Então não quer dizer que aquilo só foi pedido aquilo, não. Ali foi estudado, foi ponderado, né? Tem as demais orientações em relação a qualquer tipo de impacto para chegar a um documento que vai atender a todos. Como você disse aí, você foi no sindicato e, pelo que eu vi, o seu cliente saiu satisfeito, não satisfeito, mas aceitando a situação. Eu acho que terminou ele ficando satisfeito porque quando você chega a um entendimento e você consegue se convencer, né, aí você diz, eu poderia me deparar com um problema lá na frente se eu automaticamente não tivesse essa informação. E eu acredito que por isso ele ficou satisfeito. Mas talvez não satisfeito por entender que eu estava errado, eu estava trabalhando de forma equivocada. Mas por isso. João, eu
Tem algumas exceções, claro, que permitem esse procedimento, mas ainda pego muito condomínio pagando vale transporte em espécie, na área urbana, pagando vale transporte em espécie, pagando o vale alimentação em espécie. Eu disse, olha, mas não pode, não, mas para mim é mais fácil. Certo, a orientação está sendo passada, agora você pode se deparar com a demanda lá na frente também, né? Quando a gente fala da questão preventiva, agora você tem que aceitar também as orientações. Ou assumir um risco e você ter uma surpresa futura. Questão de você medir risco, né? Com certeza. Doutor Norberto, a gente convidou alguns escritórios de advocacia, a gente já agendamos uma entrevista com o Godoy Araújo, e essa pergunta que eu vou fazer ao senhor, com certeza eu vou fazer ao pessoal também, porque essa parte jurídica de condomínio é muito importante, né? Essa questão de assembleia virtual, ela já tem uma nova legislação bem recente aí, recém-nascida, e o senhor acha que foi benéfica para condomínio? Como é que o senhor vê isso daí? Apesar de que na pandemia o pessoal empurrou o pé nessa questão de assembleia virtual, não foi? Eu acho que ela foi importantíssima. O pleito de uma assembleia virtual, ele não é novo, ele se intensificou com a pandemia, né? E até com a Lei 14.010, né, de 2021, se não me engano, ela passou a estar por aquele tempo legalizado, que seria até dia 30 de outubro do mesmo ano, que eu entendo que colocaram do 30 de outubro, porque acharam que até 30 de outubro a pandemia estaria resolvida, né? Foi importantíssimo, Marcondes, a questão da 14.309, que é agora de 8 de março, que ela vem trazer segurança, certo? Para um procedimento que já estava ocorrendo. É uma realidade, você não tem como mudar isso. A Assembleia Virtual é um advento da tecnologia. Eu costumo dizer o seguinte, que o que é uma Assembleia? A Assembleia é uma reunião, certo? Num determinado espaço, né, para se deliberar alguns assuntos. Um espaço virtual não deixa de ser um espaço. Verdade. Então, também é um espaço, né? E a lei, essa lei, ela não trata só da Assembleia Virtual, né? Que eu acho que o mais importante do que a Assembleia Virtual era uma situação que não estava sendo praticada, dificilmente praticada, e a Assembleia Virtual ela já vinha sendo praticada, né? Mesmo assim com uma certa insegurança jurídica, mas ela estava sendo praticada, né? O pessoal estava fazendo. Mas o principal também, eu entendi que o principal nesse ponto, é a Assembleia Continuada, que é aquela Assembleia para se atingir um quórum necessário. Verdade. Lembrando que ela não pode ser para qualquer Assembleia. A Assembleia Continuada, ela não... eleição de 5, Assembleia Continuada, não. Ela é para atingir quórum, né? Então, qual seria o procedimento? Durante a Assembleia, não atingir um quórum, o presidente pergunta aos participantes se eles concordam em transformar aquela Assembleia Continuada. Havendo a concordância da Assembleia Continuada, a segunda Assembleia, a primeira continuação dela, tem que haver dentro dos primeiros 60 dias. Não pode ser depois de 60 dias. No entanto, dentro de 90 dias, você pode chamar quantas assembleias você quiser. Então, acho que isso vai ser muito importante. Na questão de... O pessoal lembra logo de quê? Alteração de convenção. Né? Em algumas raríssimas situações, alteração de regimento, aqueles que ainda trabalham com o código de 2/3. Alteração de fachada, alteração de área comum. Exatamente, vai ser muito importante, né, para essa situação. No entanto, eu fiquei triste com a situação nessa lei, em relação à Assembleia Continuada, é a possibilidade do condômino mudar seu voto de uma Assembleia para outra. É verdade. Entendeu? Então, acho que isso aí de repente, vai gerar uma certa confusão. Tá? Porque hoje você vai votar... Até pela contabilidade do próprio voto, né? Tem que ser uma assembleia... Assim, a gente não vai ter essa dificuldade porque somos extremamente organizados. Mas a organização dessa assembleia continuada tem que ser realmente um negócio muito... Justamente por uma questão da mudança do voto. Né? Porque você votou na primeira, você votou favorável, a partir daquele momento, terminou a assembleia, você pode sofrer um assédio para mudar seu voto. Tudo bem, isso é a relação dos condôminos, certo? Mas imagine para vocês, ter que estar sempre contabilizando, vendo essa questão de voto, né? Vai ser um trabalho a mais, mas vocês já estão bem práticos a isso. Não vai ter. Na verdade é o seguinte, a gente vai ter que sofrer já, né? Explicar isso ao condômino, né? Ó, falta 30 votos para atingir o quórum. A gente marca o da assembleia, um bocado de... Não, agora tá faltando mais 10. Por quê? Porque 10 mudaram o voto, aí tem que... Infelizmente vai acontecer, porque existem dois tipos de quórum qualificado. Existe aquele quórum qualificado em que você tem que ter aquele quantitativo e a partir daquele quantitativo
vai valer o voto da maioria, e tem o quórum qualificado, que é quando você tem que ter aquele número de votos aprovando, que é o exemplo da 1351 do Código Civil, quando a gente fala da alteração, né, da convenção. Isso. Né? Não é que você tenha que ter Dois terços ali para começar a deliberar. Não, você tem que ter 2 terços aprovando a mudança. Né? E aí é onde você pode se deparar com a situação que, na última Assembleia, muda o voto. É verdade. Aí pronto. Tá, lembrar, aquele tópico, eu estou mudando meu voto, eu vou querer mudar meu voto. Pronto, então você vai estar vivendo essa, de uma certa forma, essa insegurança até a última Assembleia que você vai fazer. Mas, doutor Norberto, essa Assembleia continuada, o senhor consegue enxergar ela virtual, ou seja, continuada de forma virtual? A 14.309, ela não diferenciou. Por que eu lhe pergunto isso? Como nós vivenciamos isso no dia a dia, eu fico pensando numa Assembleia continuada, a operação dela, né, para você manter isso aí, inclusive com relação às mudanças de voto. A complexidade. Então, em ela sendo de forma virtual, eu acredito que ela seria até mais fácil dos condomínios alcançar os seus objetivos. Sim, acho que uma das grandes vantagens da Assembleia virtual ou híbrida foi o aumento de quórum, né? Porque o que acontecia, vamos supor, aquele condômino que o apartamento dele está alocado, ele não participava, eu não vou sair do meu apartamento para participar. O cara está no exterior. Exatamente. Tá? Tive situações dessas, de pessoas estar no exterior, e hoje você tem a facilidade de participar dessa Assembleia. Então, fica mais fácil de você atingir um quórum. Mas um quórum de 66%, que é o quórum de 2 terços, aí tem que ver que realmente é um quórum um pouco complicado, né? Principalmente quando você pensar que existe condomínio de 20 unidades, 10 unidades, e você vai pegar condomínio de quantas unidades por aí? 200, 300. Recado aí para o nosso seguidor, viu? Nosso sistema já está totalmente parametrizado, organizado para esse tipo de assembleia continuada, viu? Então você pode ir lá, votar hoje, mudar seu voto, repensar, falar com a mulher, falar com o vizinho, muda de novo, até chegar aos finalmente da Assembleia. Pronto, já está devidamente atualizado. Já está totalmente atualizado. E, doutor Norberto, o senhor frequenta a Assembleia de Condomínio? Sim. Frequenta bastante? Não. Eu tenho uma preocupação, sabe, Marcondes, em relação a participar de assembleias. Por quê? Pelo seguinte, eu sou consultor jurídico do Secov, certo? Então, para eu participar de alguma assembleia, eu tenho uma certa preocupação para aquele condomínio entender que eu estou ali fazendo in loco um trabalho que eu já faço no Secov. Eu não vou para uma assembleia defender pauta, de forma alguma. Eu vou para uma assembleia tirar as dúvidas que possam surgir dos condôminos e dos que estão compondo a mesa. Eu até brinco, dizendo, se não me provocarem, eu vou entrar mudo e vou sair calado. Porque eu acho que o importante é que esse trabalho ele não mostre qualquer tipo de parcialidade, tá? Então me apresento, bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pergunte ao presidente, o presidente pode passar para mim, eu vou responder a todos aqui. Mas não para defender pauta. Eu pergunto isso por conta do seguinte, lógico, não só o senhor, mas acontece isso até com a gente mesmo. O pessoal pede algum parecer, alguma orientação, e quando a gente escreve, a gente bota para o condômino. Isso já aconteceu recentemente. Quando a gente vai para a Assembleia, não é bem... Volta àquela pergunta que eu comecei inicialmente. Olha, não foi bem isso que vocês me perguntaram, não. Eu estou dando parecer em cima disso daqui. Eu vou dar uma... Eu recebi um parecer de um outro advogado, onde ele deixava claro, em negrito, sublinhado lá, dizendo que o inadimplente não podia estar nem no ambiente da Assembleia. De forma alguma. Aí eu disse, o síndico trouxe isso para mim, e eu digo, vê só, se ele pegar a letra da lei, eu não sou advogado, mas eu estou fazendo interpretação de texto, se ele pegar a letra da lei, realmente o que ele está dizendo não é mentira. Mas quem é que vai tirar aquele cara dali? Mas veja só, eu entendo que existe um equívoco aí. Por quê? O artigo 1335, inciso 3º do Código Civil, ele é muito simplório, mas merece interpretação. Ele diz o seguinte, compete aos condôminos participar e votar nas assembleias, estando quite, certo? Então, para mim, participar e votar é você interceder durante a assembleia. Tá? Você assistir
uma assembleia, você não está participando. Eu brinco dizer, olha, vai para um show ao vivo, você canta e aplaude. Né? Vai para o cinema, você só faz assistir. Né? Então, ou você vai para o cinema ou você vai para um show. Então, pode sim ele estar no ambiente. Ninguém pode ceifar. Até porque aquela área é dele também. Ele tem uma fração ideal dali. Você não pode proibir de forma alguma. Agora, por que ele não pode participar? Né? E isso não é só através do voto. É porque se você deixa ele participar, tá? Ele pode, através dos questionamentos dele, interferir ou conduzir, não só interferir, mas conduzir para o interesse dele. Exatamente. Uma resposta, mas, doutor Norberto, veja, eu tô aqui para tocar fogo, viu? Vamos tocar fogo. Vou tocar fogo. Aí, veja só. O camarada tá lá falando, é oposição. Eu tô com a relação de inadimplência lá do apartamento do camarada de 5 páginas. Eu fico olhando pro cara. Quando tu fala o camarada, tu fala o inadimplente. O inadimplente. Desculpa só interromper. Parece que o inadimplente, quando vai, é o que mais quer polêmica, né? Camarada porque ele quer justificar a inadimplência dele com a insatisfação. Entendeu? Aí eu tô lá e o inadimplente falando, eu tô com a relação de inadimplência lá de 5 páginas do camarada. E aí? Quem é que vai... Como é que o senhor indica a forma mais apropriada de... Veja só, eu não... quando você pergunta, e aí? Eu não vou ter para você uma resposta pacífica. Eu não vou ter não é uma varia de condão, pá, ele desapareceu e tudo está resolvido. Vamos pensar da seguinte forma. Lembra que eu disse que o edital de convocação, a Assembleia começa no edital de convocação? Isso. Nós temos a lei de contravenção penal, no artigo 40, que coloca como contravenção penal, certo? E tem lá o nome Assembleia, procedimentos, comportamentos não adequados, né? Em vias públicas, e tem o nome Assembleias. O que acontece? Quando nós falamos aqui em relação à pauta polêmica, né? Já me fizeram a pergunta e disseram assim, qual é a pauta mais polêmica? Eu disse, muitas vezes a pauta não é polêmica, que é polêmica... É o condômino. É o condômino, né? Então você pode botar a pauta que for, mas vai ter aquele grupo que vai polêmico com uma pessoa só. O que acontece nesse caso? Eu entendo, e por isso a importância de um presidente de assembleia que ele seja seguro, certo? Que muitas vezes, não é mais dessa época, mas muitas vezes se escolhia um secretário, vai ter a letra bonitinha. Acabou essa fase, né? Não tem. Mas o que eu entendo que deve ser feito, como dispositivo legal. Se você tem um condomínio em que você está se deparando com esse tipo de problema, no edital de convocação não se coloca artigo 1335, inciso 3º, que compete participar e votar estando quinto, e não tem esse aviso. Bota o aviso também da lei de contravenção penal, tá certo? Bota lá, não é nenhum é uma afronta, ato, né? Não é nenhuma afronta, tá certo? Você só está colocando aqui um alerta. Veja só, eu tenho algumas experiências em relação a isso que logrou êxito. Certo? Logrou um êxito, foi bom. Vou dar um exemplo, vou dar uma viajada e depois voltar para isso. Essa questão em relação à individualização de água e corte de água, né? Eu tenho um entendimento, mas tudo flui e você pode mudar seu entendimento, né? Não mudei totalmente o entendimento, mas eu tenho total conhecimento de que só o fato de você jogar isso para uma assembleia já faz com que aquele condômino procure não atrasar mais. É o que acontece com o artigo 40 da Lei de Contravenção Penal. Aquele condômino que ele vai para tumultuar, arrumar confusão. Tá certo? Se ele pega o edital e ele vê, ele pode pensar 2 vezes. E se ele for, ele ficar calado. Agora também tem o seguinte, se ele realmente tumultuar, gerar algum tumulto, tem que fazer cumprir o edital. Aí cabe ao síndico, cabe ao presidente da Assembleia, mas colocar. Eu tive 2 situações que foram até o final, do síndico dizer, o presidente encerra a Assembleia, registra isso em ata, eu vou tomar as medidas judiciais cabíveis. E sanou o problema. Doutor Norberto, só para complementar esse assunto, essa palavra kit é uma coisa também... A questão de kit, ela tem várias interpretações, foram dadas várias interpretações. Eu sou voto vencido, tá certo? Faço questão de colocar que sou voto vencido. Porque, para mim, o que acontece? Quando você faz um parcelamento de débito, isso é uma inovação. Ou seja, você está perdoando o débito. Eu entendo que você não perdoou o débito.
Você perdoou a inadimplência do débito, mas o débito existe tanto é que você parcelou. Então, a inadimplência ela continua. O artigo ele diz o quê? Não diz aquele que não estiver em dia. Ele diz aquele que não está quite. Tá? Então, eu posso fazer um parcelamento do débito, que, como estou dizendo, vai ter o nome de inovação, que é onde você esquece a inadimplência. Você não está esquecendo o débito. O débito continua, tanto é que você tem que pagar. Entendeu, Marcondes? Você tem um financiamento do imóvel. Você está pagando religiosamente em dia. Quando é que você está quite? Quando eu quito o parcelamento. Quando eu quito o financiamento. Certo? Quando você quita o financiamento. Então, volto a dizer, eu sou um voto vencido em relação a isso. Tá? Eu entendo que quite é quite. Ou seja, se você está inadimplente, mesmo com parcelamento, é radical? Mas é um entendimento meu. Certo? Mas o que predomina é que aqueles que têm parcelamento de débito estão aptos a participar da Assembleia, participar e votar. Inclusive, eu sugiro que algumas convenções, quando vai fazer alteração, coloquem essa situação também na própria convenção. Porque se lá na frente houver uma discussão na justiça, se for levada uma demanda, talvez o magistrado, o julgador, ele vai levar em consideração a questão do que está na convenção, que foi, de uma certa forma, o que aconteceu com o Airbnb também. Eita! Falando de Airbnb, que hoje está proliferada essa confusão do condomínio, né? Porque... Desculpa, doutor Norberto, eu estava afastado aqui do microfone, voltando à pergunta. Falando de Airbnb, hoje está empestado no condomínio, né? Alguns condôminos, mesmo condomínio residencial, tentando fazer, ou muitas vezes fazendo da sua unidade habitacional, né, de locação por aplicativo. E isso está trazendo muitas demandas para a gente, muito entendimentos equivocados, né? Alguns condôminos tentando usar a prerrogativa de, não são hóspedes, não são convidados meus. E eu tenho certeza que essas demandas também estão chegando no Secov, né? Já sim. E qual é a sua visão com relação a isso, né? Nós sabemos que já existe despacho aí favorável, como também existe contra. Como é que o senhor consegue ver isso? Tem condomínio se colocando à disposição para fazer a alteração da convenção para não permitir a utilização desse dispositivo. Como é que o senhor consegue enxergar isso? João, você colocou duas situações nesse questionamento. Você colocou a situação prática, certo, do dia a dia, e colocou também a questão jurídica, tá? Quando você coloca, não é locatário, é hóspede, certo? É difícil de fiscalizar isso. Realmente nessa parte realmente bem complicado de fiscalizar. Temos também uma situação que eu acho que tem que ser levada em consideração, o perfil do condomínio. Você tem condomínio de veraneio que você sabe que a incidência de locação por temporada é bem maior, né? Então, tem que ser levado em consideração isso também. Locação por temporada não é proibido. Está lá no artigo 49 da Lei do Inquilinato, né? Até 90 dias é uma locação por temporada. O que acontece muito, e também quando se fala Airbnb, Airbnb é uma plataforma, mas pode ser feito em qualquer outra situação, essa locação por temporada. A preocupação é a locação de alta rotatividade, certo? Que essa você traz para dentro do condomínio pessoas que vão estar descompromissadas com um regimento, com a convenção. Com a segurança. Certo? Com a segurança, né? Comprometendo, muitas vezes desviando até uma função de um porteiro, porque eu já vi situações que o condomínio chegava e entregava, o condomínio locador, entregava ao porteiro para ele gerenciar. Ou seja, entrada e saída de... Exato. Como se fosse um auxiliar de portaria de um suposto hotel. E eu acho que isso pode ser feito, pode ser dada essa função ao porteiro, mas não pelo locador, não pelo condomínio, nunca. Né? Isso tem que ser feito em relação ao síndico. O síndico passar essa informação, passar essa atribuição para o porteiro, em que sentido? Para você poder caracterizar que ali está tendo uma alta rotatividade. As duas decisões que já tiveram no STJ, lembrando que elas não são súmula vinculante, elas só funcionam para aqueles casos, mas, claro, vai formando jurisprudência e o entendimento é seguir essas decisões. Eles estão levar em consideração a alteração da função social do imóvel como residencial, que ele, de certa forma, está passando para comercial.
deixando de ser residencial para ser comercial. Mas aí vem essa questão do fato, a questão da prática. Você vai ter que caracterizar isso. E muitas vezes você vai caracterizar pelos anúncios que pode ter em relação àquele imóvel. Pelo próprio suposto hóspede, cliente, né, amigo, visitante. Perfeito. Porque o pessoal vai chegar, um determinado momento vai chegar para o porteiro e vai dizer, ó, eu sou, como é que se diz, eu aluguei o apartamento aqui, tal, aqui as informações minhas. E o porteiro vai ter essas informações. Mas aí, como é importante também, você vê isso dentro da convenção também, certo? Você também, ou no regimento, você pode colocar. Você colocar gatilhos para tentar inibir, certo? Se alguém quiser inibir a prática, mas tentar também regularizar essa situação. Porque eu entendo que em alguns condomínios, dependendo do perfil do condomínio, isso vai trazer um incômodo realmente, né? Se você tem uma alta rotatividade. Lembrar também o seguinte, que o próprio o Código Civil, ele já no artigo 1336, inciso 4º, ele diz que compete ao condômino o quê? Zelar pela segurança, sossego, salubridade e bons costumes. Então, se você se prender também esse artigo e identificar que aquela locação está trazendo esses tipos de transtorno, você, de imediato, ali você tem um dispositivo para inibir qualquer tipo de problema que possa vir com essa locação. Eu vou repetir a pergunta, o senhor já respondeu, mas eu queria deixar claro. O senhor acha que esses 2 casos que foram julgados aí a favor do condomínio e desfavor do Airbnb, né, vai seguir jurisprudência por cima deles? Por que eu pergunto isso? Primeiro, a maioria dos condomínios residenciais já vem lá na convenção dizendo que eles são exclusivamente residenciais. A maioria, assim, eu estou puxando pela memória aqui, eu não me lembro de algum condomínio residencial que não tenha isso. Não, também não conheço não, Marcondes. E segundo, é a questão seguinte, essa questão dos bons costumes, que inclusive são, como é que eu posso dizer, um mecanismo de jurídico que a gente utiliza para barrar esse tipo de aluguel por grande rotatividade, como o senhor falou. Mas a tecnologia ela está batendo na porta aí. E essa questão dos bons costumes hoje está meio um pouco desvirtuado aí, né? Está muito flexível. Está muito flexível. Então, minha preocupação com a segurança dos condôminos, na verdade, é o seguinte: isso vir para cima de uma forma bem avassaladora e que a gente não consiga controlar. Então, o senhor acha que isso vai seguir jurisprudência com essas 2? Eu entendo que sim. Agora isso vai ser de acordo com as demandas que vão surgindo. Eu sou a favor, certo, de que tenha certos gatilhos para a situação. Por quê? É um tipo diferenciado de locação. Quando você flexibiliza muito, tá, você pode estar dando espaço a outras situações que você ainda não está nem prevendo ainda. Por que eu estou dizendo isso? Não sei se vocês viram, tem uma situação no Rio de Janeiro que um locatário por aplicativo, ele foi retirado de dentro da piscina pela polícia. Veja que situação chegou. Inclusive, ele é até vereador de uma cidade lá no Rio. Eu vi essa reportagem. Pronto. Então, um locatário... Ele, inclusive, estava sendo procurado nisso? Sim, mas ele foi tirado da piscina por questão de injúria racial, tudo. Essa pessoa ela não tem um comprometimento com o regimento, com a convenção. Não tem um comprometimento com a boa vivência dentro do condomínio. Então, a minha preocupação em relação à locação por temporada é essa. Se você me pergunta, como você disse, vou voltar a essa pergunta. Eu entendo que a locação por temporada, certo, tem previsão legal, infelizmente, está lá na lei de inquilinato. Agora, cabe ao condomínio também, certo, ser vigilante, identificar e conseguir provar que aquela locação está de alta rotatividade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E se o pessoal levar para a Assembleia hoje, eu atingir todos os parâmetros legais, desde a convocação até a finalização da ata, eu posso deliberar a proibição desse tipo de aluguel? Prática. Veja só, aí nós vamos falar também em relação ao direito de propriedade, né? Que é a primeira coisa que ele diz. Não, o direito de propriedade do imóvel é meu, eu posso fazer o que quiser em relação a ele. Mas existe direito de propriedade, mas o direito de propriedade não está ceifando aquele imóvel seu, não está tirando a sua propriedade em relação a ele, não deixou de ser seu. Mas ele está dentro de um condomínio, em que você tem uma vivência com outros condôminos, né? Por isso que por isso do nome condomínio, são vários ali. Então, eu entendo que você pode levar para a deliberação em assembleia,
Existem já duas situações que eu já presenciei. E você vai levar para a convenção, que vai precisar de 2/3, você vai levar para o regimento, que pode ser aprovado. Eu acho que aprove. O importante é você aprovar e colocar em prática. Tá? Você vai fazer essa negativa, deixa provocar o judiciário. O judiciário é que vai se manifestar em relação a isso. O judiciário é que vai decidir em relação a isso. Inclusive, me falha a memória agora, mas parece que em uma dessas decisões, um desses RESP do STJ, falava já na convenção em relação à proibição de aluguel por alta rotatividade. E se prendeu a isso também na decisão. Mas eu entendo que, para proibir, certo, você tem que botar um dispositivo, tá? De alta rotatividade. E se o condomínio não concordar, aí vamos levar para a esfera judicial. Lembrando que o síndico ali ele está representando a coletividade. E eu entendo que realmente traz alguns transtornos. Não, o que traz é sem sombra de dúvida. A insegurança A insegurança, grande. veja, o pessoal que já faz aluguel normal, eu não estou generalizando, lógico, estou falando de uma pequena exceção. Já não tem muito compromisso. Ah, eu estou alugando aqui, daqui a um ano eu vou embora e vou para outro canto. Imagina o camarada que faz um aluguel de 2 dias, de 1/4 por um aplicativo. Neste caso que a gente está falando aqui, o Airbnb. Eu acho que já está de cara comprometida a segurança. É verdade. E o que Marcondes está falando faz muito sentido, porque os condomínios que nós administramos, que a maioria dos condôminos são inquilinos, nós conseguimos perceber isso de forma bem prática, né, Marcondes? Bem acentuado. A dificuldade, ou seja, as dificuldades que se apresentam é totalmente diferente num prédio que, tipo, tem 80% dos condôminos que são condômino proprietário. João, desculpa te interromper. A gente perdeu um contrato faz mais ou menos 1 ano e meio. Hoje está retornando para a nossa carteira um condomínio de mais de 80 apartamentos. Sim. Onde as assembleias de lá, para chegar a 5, 6 proprietários, rapaz, a gente alugava 50 cadeiras, passamos a alugar 30, passamos a levar um banquinho dentro do carro da gente para não dar despesa do condomínio, porque a frequência era praticamente 0. Resultou que, não sei por qual motivo, o condomínio achou que era culpa da gente, esse baixo quórum. Aí isso era a conexão, porque por conta do baixo quórum, o pessoal não conseguia resolver um bocado de coisa. Quando resolvia, os inquilinos reclamavam para os proprietários que não frequentavam a assembleia e dava aquela confusão toda. Hoje o condomínio está voltando com a situação financeira extremamente complicada, com a parte operacional extremamente complicado, mas com a mesma característica. Quando a gente perguntou ao síndico novo, rapaz, é as mesmas pessoas que vão. É fulano, é cicrano, beltrano. Às vezes fulano vai, às vezes ele que não vai, mas o maior quórum que a gente atingiu foi 12 pessoas. Veja, nesse caso aí, eu acho que também é a falta de comprometimento do próprio condomínio. Não é? Eu me deparo também em relação a isso, tem algumas situações, quando quando um condômino ou um procurador apresenta 3 ou 4 procurações, tá? A convenção dele não está limitando o número de procurações. E muitas vezes ele diz, mas isso é ilegal, isso não é imoral, está apresentando. Ele está com 5 procurações, ele decide. Não, mas o que está decidindo não são as 5 procurações dele. O que está decidindo é o condômino que não desceu, que não veio participar. Doutor Norberto, o senhor, assim, quando eu estive lá na sua sala e vi seu e-mail de manhã, o senhor estava na minha olhando o meu computador. Houve uma troca de e-mail. É verdade. Porque eu estou com uma situação exatamente igual a essa. Eu tenho um condômino que ele tem diversas procurações, é uma pessoa extremamente ativa dentro do condomínio, extremamente organizada, mas assim, o quórum já é baixo. Vamos dar um exemplo para não ficar uma coisa bem direcionada. O quórum dá 5 pessoas, ele tem 12 procurações. Então, na verdade, é o seguinte, ele decide diante da procuração dele, diante das procurações dele, o que ele achar por melhor pelo condomínio. E existe foi feita uma consulta para a gente verificou a convenção nem regimento, nem lugar nenhum da limitação de procuração. As procurações dele são organizadas, são realmente bem feitas. Existe alguma proibição, alguma situação jurídica que o senhor vê isso de forma negativa? Não tendo essa limitação na convenção, eu não vejo, não. Se a convenção ela não limita o número de procuração, agora, pode chegar a situações que você tenha que levar para a esfera judicial, certo? Eu já passei por uma situação em que ia haver uma assembleia ordinária,
né, não estava conseguindo aprovar a previsão orçamentária, porque só tinha 8 procurações. Por isso que eu digo que o problema é quem não desce. E aí, aconteceu o que nesse condomínio? Não, a orientação foi que realmente entrou na justiça para definir a previsão orçamentária. Veja que complicação. O senhor já teve o resultado dessa ação? Como? Teve o resultado dessa ação? Não, já? não tem. Mas o síndico disse que ia ter que entrar na justiça porque não estava tendo. Agora, o que eu entendo é o seguinte, veja o problema que era um condomínio com poucas unidades, certo? Que até para ele reverter todos descendo, ia ser difícil. Né? São situações particulares, entendeu, João? Seja, mas que tem que ser levado em consideração. Termina o condomínio sofrendo pela omissão dos que não participam das assembleias, né? Exatamente. O maior problema é a falta de participação. Você tem assembleia virtual hoje em dia, você tem assembleia híbrida, né? Se você não quer participar, passa a procuração para outra pessoa, certo? Mas participa daquilo que é seu. Né? Você está participando, você não está fazendo um favor em participar. É a obrigação também do Mas foi exatamente quem estava com as procurações que disse, olha, eu tenho 12 pessoas que estão participando. Eles não abandonaram o condomínio, eles me deram procuração para eu representar eles. Mas por isso que eu estou dizendo, dê a procuração e deixe participar. E teve uma situação que foi engraçada de um que estava com... Esse estava com 4 procurações. E como eu disse, né, eu estou como consultor. Né, não estou... Essa procuração aqui pode ser que... Olha, a procuração não tem nenhum impedimento dele utilizar. A convenção também não limita. E toda vez que tem a votação na pauta, o pessoal diz, isso é irregular, isso está errado, isso é imoral, aquele negócio todo. Aí depois eu vi essa pessoa que estava com a procuração e começou a pedir para contar os votos da Assembleia. Ele disse, pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês estão tão preocupados com a minha procuração, tira meus votos. Tirou, ele ganhou, continuou ganhando. Poxa, não adiantava nem contar os votos. Não adiantava contar os votos dele. O pessoal estava preocupado com as procurações dele. Disse, gente, eu sei minhas procurações, certo? O meu entendimento aqui está sendo o entendimento da maioria também. Quer dizer, era um grupo insatisfeito, um grupo dissidente, mas mesmo ele tirando as procurações dele, estava garantido. Que geralmente acontece muito nos condomínios, tem aqueles grupinhos, né? Que aí começa a fazer movimentação, começa... Mas, doutor Norberto, outro ponto importantíssimo, né, é a questão de animais domésticos nos condomínios, né? Isso é um problema, é uma demanda também grande, viu? Que muitos condôminos estão optando hoje em ter filho, ter um animal doméstico e trata esses animais como se fossem filhos realmente. E, por outro lado, temos condôminos que não suportam, tem medo, tem pavor de animais, né? Como conciliar isso, né? Como administrar isso dentro do condomínio, né? Porque os animais domésticos agora têm até seus direitos, né? Tem. Nós temos agora, nós temos a lei, a 17.260, que é de 2021, né, de Pernambuco, que é para denunciar, a obrigação da administradora e a obrigação até do síndico de denunciar os maus tratos. Eu acho que tem que ter, claro. Isso ninguém quer o mal de um animal. Mas essa questão em relação aos pets em condomínio, eu digo que o maior problema passa pela educação a conscientização do próprio morador, do próprio condômino, certo? Porque não é você ter só o animal, é a forma que você trata esse animal em relação à coletividade. Vou dar um exemplo a vocês, e vou voltar para a resposta. Mas tem um condomínio que tem um Gold, né, um condomínio que tem um Gold, é um cão de maior porte, mas super dócil. Gold Retriever. Mas o que aconteceu? Ele pulou para brincar na senhora de idade, ela caiu, bateu com a cabeça, e foi séria a situação. Era uma pessoa já bastante idosa. Então, querem tratar o animal como se fosse esse ente da família. Um animal racional, né? Não quer colocar uma coleira, não quer colocar uma focinheira, dependente do animal. Mas voltando para a questão jurídica. Proibir, você não pode proibir, tá certo? Você não pode botar na convenção ou no regimento interno que aquele condomínio não pode habitar animais. Isso aí não tem como fazer. Existem algumas situações, que também a matéria não é pacificada, que algumas convenções elas limitam ou especificam algumas raças de você não poder ter, tá certo?
Mas eu acho que isso ainda se discute em relação a isso. E você pode utilizar o regimento para regrar algumas situações, que aí vem aquela questão de elevador de serviço, querer colocar. Lembrando que antigamente falava muito em você descer no elevador ou na área comum, você colocar o animal nos braços. Isso é totalmente desaconselhável. Isso pode gerar uma demanda de dano moral, né? Já tem algumas decisões em relação a isso. Mas, João, a dificuldade realmente é essa, é a questão de... Educação, né? Exatamente, conscientização do próprio condômino, né? Do tutor do animal. Mas eu sempre digo que tem um remédio para essa situação. É aplicar o regimento, é aplicar a convenção. Tá? A convenção, eu digo que tem no Código Civil, ele tem um artigo que eu digo assim, que ele é um artigo mágico, né? Porque ele vai servir na convenção, ele vai servir no regimento interno, que é o 1336, inciso 4º. Repetindo que ele diz, compete ao condômino utilizar das áreas comuns, agora, do condomínio todo, mas garantindo sossego, segurança, salubridade e bons costumes. Então, se o animal está trazendo qualquer tipo de problema em relação a isso, vai lá, notifica, pede para registrar no livro de ocorrência, faz uma notificação. Havendo uma reincidência, aplica a multa. Ninguém está dizendo que não pode ter o animal, mas tem que ter um regramento. Tem um regramento para a gente. Exatamente. Agora mesmo eu estou recebendo uma mensagem aqui de um seguidor nosso, né? Uma seguidora nossa, e ela está sinalizando aqui que a vizinha dela, né, está criando mais de 30 gatos dentro do apartamento. E aí os Só gatos... não vou perguntar qual bairro, viu? Já chegou tem esse lado. uma situação dessa. E os gatos, tipo, não traz nenhum incômodo do ponto de vista de ruídos, né? O pessoal toma conta dos gatos, tudinho, bota alimentação, mas por se tratar do quantitativo de gatos, se a limpeza não for feita diariamente, começa ela a sentir o mau cheiro, né? Vem aí o artigo quando fala da questão da salubridade. Salubridade é higiene, é saúde. Né? Eu tenho uma situação dessa que uma vizinha foi socorrida diante do mau cheiro que estava na unidade, que tem 18 gatos. Né? E o que é que eu posso fazer? Quem é que eu tenho que procurar? Vem aquela questão que a gente sempre diz, barulho você grava, certo? Um ato, um procedimento você filma. Né? O odor ainda tem que ser uma prova testemunhal, tem que ser de fato. Né? Você não tem como registrar isso, a não ser aquelas pessoas registrando no livro de ocorrência. Qual a orientação que eu passo também? Sempre. Isso é uma ajuda para o síndico. Pede para o pessoal registrar no livro de ocorrência. Deixa lá registrado no livro de ocorrência. A partir do momento que está registrado no livro de ocorrência, vamos lembrar da 17.260, que diz o quê? Havendo registro no livro de ocorrência, compete ao síndico denunciar, certo? Onde tem mau cheiro, seja para animal ou seja para o ser humano, eu entendo que ali está havendo maus tratos. Porque as condições de habitabilidade estão comprometidas. Entendeu? Então, cabe o síndico, além de notificar o condômino da unidade, também denunciar. A partir de 300 mil habitantes, caso Recife, você pode ligar para a delegacia. Né? Ou você pode também ligar para a Secretaria de Meio Ambiente e Zoonoses. Então, acho que cabe também fazer isso. Né? Tem que fazer esse procedimento. Rapaz, isso é uma enciclopédia, né, João? Até a produção da gente aqui tá querendo fazer perguntas, você acredita? Que coisa boa. Pergunta aí, Marcelo, tu quer perguntar o quê? Você só pode transitar com o seu animal da sua unidade para sair, para passear, para fazer necessidades. Você não pode passear dentro do condomínio. Aí fica na dúvida se isso permitido, se pode gerar algum tipo de demanda legal para o condomínio. Bom, se os nossos ouvintes e seguidores não ouviram, eu vou repetir a pergunta. Que é no condomínio aqui do nosso querido Marcelo, da Marreco Produções, é que no condomínio dele ele não pode passear com o seu animal dentro do condomínio, tem que sair com o animal da unidade habitacional diretamente para a rua, não é isso, Marcelo? Veja só, isso é um pouco controverso. Sim, e a pergunta dele é se o condomínio pode exigir isso. Ele já quer botar o condomínio na justiça, doutor Norberto. Olha, a orientação que eu passo é que esse dispositivo coloque na convenção. João, Marcondes, o que acontece?
fica mais difícil de você ter um êxito numa demanda judicial se não existe nem sequer amparo na convenção ou no regimento interno. Se a lei ela é silente nesse aspecto, então tem que ter em algum lugar alguma decisão em relação a isso, né? E aquela decisão ali está representando a coletividade. Por que eu digo que é uma situação que tem que ser vista de caso a caso? Nós temos condomínios, sim, voltando, só para deixar claro, se está na convenção, se está no regimento, tem que cumprir, certo? Cabe a você o quê? Não concorda? Demanda judicial. Vamos para o judiciário e vamos discutir sobre isso. Ou seja, Marcelo, paga a multa que tu fosse... Deixa de enrolar, viu? Agora, veja que nós temos uma situação que por isso que cada caso é um caso, não cada caso de condômino, mas de condomínio. As consultas que é feita do Secov é desse jeito, né? Sem amparo, sem nada, tem que arrumar um... Mas o que acontece? Veja só. Nós temos condomínios que eles se confundem com condomínio vertical e condomínio horizontal. Aí quando você pega, vamos supor, não vou citar nomes de condomínio, mas você sabe que tem condomínios que a portaria, só você sair do seu bloco para chegar na portaria, você já fez o seu exercício diário, né? Sabota de exercício diário. No nosso caso lá é um condomínio clube que tem 7 torres, entendeu? Quem tá na torre G, tá quase 1 quilômetro para chegar na rua. Então o cachorro já passou, é só voltar para casa, pô. Exato. Olha, eu Exatamente. tenho um cachorrinho de 11 anos, o Bob, né? A maioria dos meus amigos conhecem. E, por exemplo, ele não queria sair do condomínio, não. Ele chegava na metade e voltava. Ele, tá bom, meu passeio. Já resolveu o passeio, né? É. Então, o que acontece? Existem essas situações. Condomínio assim de uma extensão grande, condomínio totalmente horizontal, Gravatar, aldeia, esse tipo de condomínio só de casas, que você também vai ter uma situação que vai ser meio complicado você proibir que você ande com o animal na área comum, né? Porque ali tem condições, né? Outros não, outros você sabe que a área comum ela é reduzida, né? Então você não pode estar andando com o cachorro na garagem, não pode brincar com o cachorro na garagem. Bem, nem a criança pode brincar na garagem, né? Tá lá o artigo 1335, inciso segundo, utilizar das áreas comuns conforme a sua destinação. Mas existe também, doutor Norberto, desculpa eu lhe interromper, existe também muita intolerância. Não sei se o senhor vem concordar comigo, porque, veja, numa garagem de um prédio, um animal, tipo, o meu animal mesmo, eu ando com ele na rua sem coleira. Cara, o cara tem 11 anos, João. Esse cachorro, ele já tá... Não, mas tem alguns cachorros que são educados. Porque tem uns cachorros, Mais do que veja, certas crianças. tem uns cachorrinhos... Tem uns cachorrinhos desse tamanho aqui, assim. Como é que é o nome daquela raça? Chihuahua, Parece um né? demônio da Tasmânia. Eu tenho mais medo de um cachorro desse Bem do que um temperamental. cavalo. Mas veja, João, no início eu falei do exemplo do Gold. Super dócil. Super dócil, é. Né? Mas uma situação, ele pulou para brincar, né? A moradora caiu, se machucou sério. Eu entendo da seguinte forma, o animal na área comum, certo? Mesmo já que não tem na convenção, na área comum, deve ficar o menos possível para você levar para a área urbana. Mas é como eu estava dizendo, tem condomínios que não dá condições para isso. Você tem que se adequar. Tá? Então, pessoal, questão de asepsia, né? A questão de limpeza, eu penso da seguinte forma, você desce com um saquinho para pegar os dejetos do animal, mas o xixi, como é que você está resolvendo isso? Você enxuga? Você passa um detergente? Mas, doutor Norberto, veja, imaginamos, por exemplo, eu tenho uma casa no condomínio lá em Gravatar, né? Aí vou passar 3, 4 dias lá, vou levar meu cachorrinho. Claro. Ele vai estar dentro de casa. E como ele é acostumado a estar em casa, solto, ele vai estar lá na casa de Gravatar solto também. Aí imaginemos, tipo, ele vê outro cachorrinho do vizinho andando, aí ele sai e corre e vai encontrar esse outro cachorro. Ele já foi para a área comum, né? Ele já foi trafegar ali na área comum. Inadvertidamente, o que é que ele faz? Ele vai lá e faz uma necessidade dele. Eu vou, faço a limpeza, limpo tudinho, pá. Veja, nesse caso aí, eu estou descumprindo uma regra, partindo do pressuposto seguinte, que foi um acidente. Porque, veja, meu cachorro, eu acho que, vamos dizer assim, eu deixar ele amarrado dentro de casa, numa casa de campo, eu já nem levaria ele. Porque ele não fica na minha casa amarrado. Você está entendendo? Estou entendendo, sim. Eu não falo um cachorro, vamos dizer assim, um cachorro que pudesse vir trazer algum risco para alguém, por exemplo, um Golden Retriever, né? Por exemplo, um Rottweiler, um pastor alemão, porque em simplesmente correr
para cima de uma pessoa, logicamente, só do medo a pessoa pode se acidentar. Mas numa situação dessa atípica, aí eu falo da questão seguinte, da pessoa ser muito, muito intolerante a alguns condôminos, né? Porque o cachorro ficou brechando, o cachorro saiu, o cachorro de fulano saiu e ainda fez suas necessidades, né? Mas aí não acrescenta na ocorrência. O dono foi lá, fez a limpeza, pegou o cachorro, levou para casa, resolveu. Entendeu? Aí isso gera uma celeuma dentro do condomínio, né? De você ser advertido pela administradora, pelo jurídico da administradora, o síndico vir falar com você, e aí é o seguinte, você se defende, né, daquilo ali, mas aquilo possivelmente pode ser gerado uma multa. Aí quando eu falo o seguinte, questão do bom senso em determinadas situações, é totalmente diferente, por exemplo, eu deixar meu cachorro solto dentro do condomínio, né? O cachorro tá solto aí, tá indo pro campo de futebol, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá correndo para cima das pessoas, assustando a pessoa. Aí é diferente. Mas, por exemplo, o cachorro saiu de casa, viu uma criança correndo, brincando, jogando uma bola, ele correu lá, voltou. Você tá entendendo? Esse bom senso que eu acho que no meio condominial a gente precisaria buscar das pessoas. Gente, vamos utilizar o bom senso, né? Por exemplo, um amigo meu fez uma festa na casa dele há 15 dias atrás e a festa teve um barulho. Eu conversei com ele, tudinho, papapá. Quando eu chego na minha casa, aí eu já vejo meu amigo se preparando para fazer outro churrasco. Eu digo, já vai ter problema esse final de semana também. Aí eu já ligo para a administração. Olha, o camarada está se preparando para fazer uma festa e vai ter problema. Ele já está sofrendo por antecedência, né? O senhor está entendendo? Estou entendendo. Ou seja, as pessoas estão menos tolerantes. Né? As pessoas estão mais, vamos dizer assim, focadas em criar um problema, vamos dizer assim, de abrir uma discussão, de que eu propriamente ligar, meu amigo, faz tua festa aí, beleza, agora a tua fumaça, vê se não vem para minha casa, porque vai me incomodar, eu não consigo fechar minha janela porque vai ficar muito quente meu apartamento, teu som aí, tudinho, essa que eu sempre procuro, vamos dizer assim, orientar meus condôminos, meus clientes, meus síndicos, a sempre, na verdade, procurar esse bom senso, encontrar esse bom senso. O problema é o seguinte, é que a convenção e regimento interno e toda a legislação são feitas justamente para regular a falta do bom senso, né? Porque eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, mas é como o Dr. Norberto falou inicialmente, o teu cachorro tem 11 anos, ele não bole nem com a planta. Mas já pensar assim, um Golden, corre e pega numa criança. Veja só, a colocação que João fez, ela é pertinente, mas vai sempre cair na questão do bom senso, certo? Eu acho que se você tem seu animal, você vai para seu condomínio de campo, sua casa de campo, você está lá no condomínio, e ele, por uma eventualidade, ele foge, tá certo? Eu acho que se flexibiliza, não deixa isso acontecer tudo, mas aquele que passa a ser reincidente, tá certo? Aí sim, eu acho que tem que ser tomado alguma providência. É a coletividade, João. Você está morando ali em coletividade, você está passando alguns dias, certo? Mas que tem que estar dentro daquele regramento ali. Né? Aquilo que, claro, a pessoa já aconteceu isso de a pessoa está saindo com... Gerou uma demanda jurídica, está saindo com o animal, a outra pessoa viu. Isso não pode... Houve uma discussão que foram para vias de fato. Isso é falta de empatia, isso é falta de paciência, isso é falta de educação. Quer dizer, o cachorro aí foi o mínimo. É o mínimo, Entendeu? Foi o mínimo. Mas deixar solto na área comum, adotar algumas atividades em determinadas áreas. Né? Eu vi uma situação de querer entrar com o cachorro na piscina. Eu não estava concordando com a advertência, entrou com o cachorro na piscina. Então, acho que aí você vê que, para uma pessoa dessa, por mais que você venha ter bom senso, tá certo? Ele não vai aceitar uma orientação. Porque ele já acha que deve colocar o seu pet na piscina. Então, como a gente não pode, né, o princípio da isonomia, a lei, o ordenamento tem que ser para todos, então tem que ser aplicado o que está no regimento, tem que ser aplicado o que está na convenção, e claro, aí sim, é até bom colocar, uma situação que acontece que seria onde poderia ser aplicado muito bem o bom senso, ser aplicado também a própria interpretação da convenção, do regimento. Todas as convenções que vocês esperam, na parte de multa, não vou dizer nem todas, mas o percentual, na parte de multas, penalidades, quantas delas falam em relação ao procedimento de apresentação de defesa?
Veja, convenção a gente tem poucos. Os regimentos internos que nós atualizamos, a gente prevê isso. Porque atualizou. É. Né? Então, muitas vezes, você não tem nem esse espaço, né, de apreciação de uma defesa. João pode colocar como defesa, olha, ele é um animal dócil, né? Eu não coloquei ele na área comum solto, ele fugiu. É réu primário, né? É réu primário. aconteceu. Então, não existe uma reincidência. Então, acho que pode flexibilizar em relação a isso. Agora, aquele que existe um costume, eu acho que realmente tem que ser regimento e convenção. João, desse condomínio de Gravatá, eu vou preparar já uma defesa para tu. É réu primário e transformar a multa em serviços comunitários. Eu vou fazer o jardim, que é muito bonito lá do condomínio. Vou virar jardineiro. Né? Doutor Norberto, a gente tem o Homem Enciclopédia. E ele sabe o número das leitões. Eu já vi na mão dele aqui se tinha alguma Anotação. Alguma fila, anotação, né? alguma fila, alguma coisa. Não tem nada, homem. Às vezes o pessoal pergunta o número do meu telefone, eu tenho que parar Eu pra vou pensar. brincar, dizer que, rapaz, olha, do jeito que eu recebo consulta, tá mais fácil eu esquecer a data de aniversário da minha esposa do que a lei. Viu? A gente tá Claro, não sei todas não, né? Mas aquela que a gente Todo usa dia, mais né, no doutor dia a Norberto? dia, né? A gente está se caminhando para o fim, doutor Norberto. Eu tenho uma pergunta aqui de um seguidor, na verdade de mais de um seguidor. O senhor lida com vários condomínios, né? Sim. Vários condomínios, várias administradoras. Na sua visão, qual a melhor administradora de Recife? Olha, eu não vou fugir dessa pergunta não, viu? Eu não vou fugir dessa pergunta não. Pera aí, só um minutinho. Não vou- Produção, fecha a porta ali, porque dependendo da resposta ele não sai daqui não. Não. Mas eu não vou fugir da pergunta, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que em qualquer mercado de trabalho, tá certo? Muitas vezes você avalia, no meu caso, você avalia o profissionalismo, a competência do prestador de serviço, pelos questionamentos que seguem para mim. Né? Tem certos e-mails, tem certos questionamentos que você já me abordou várias vezes. Então, dos questionamentos, você vê questionamento com fundamentação. Vou dizer até mais, Marcondes. No seu caso, muitas vezes não é nem questionamento, é contestação mesmo, né? De frente. Então, você vê que isso aí tem duas situações. Conhecimento de matéria, tá certo? E também tem zelo pela prestação de serviço. Você não recebeu a resposta, disse sim, o Secov disse isso e acabou-se. Entendeu? Então, tem várias administradoras que você avalia esse profissionalismo, essa seriedade deles, através desses questionamentos. E eu não poderia deixar de dizer que vocês estão nesse quadro também. Poxa, Forma obrigado. alguma. Não pode abrir o portão, produção, que ele cita o nosso nome. Não, mas é porque... Doutor Norberto é muito político, né, Marcos? É demais, viu? É demais. Eu pensei que ele ia textualizar. Com certeza, ele sombra de dúvida é a Ability, que é a melhor Não, olha, eu brinco já. Mas ele é advogado, né? Já Ele me disseram. conciliou, ele criou uma ponte e... Já me disseram uma vez, eu brinco, a minha resposta ensaiada, disse, mas você fica em cima do muro. Eu disse, olha, quem fica em cima do muro é porque não está se escondendo atrás dele. E de cima do muro eu tenho equilíbrio para ver os dois lados. Bom, então é ser imparcial. Anota aí, Marcos. Tá gravado, tá gravado. Então é procurar ser imparcial. Então muitas vezes não é que você esteja fugindo, até porque eu tenho a obrigação de não fugir de uma resposta. Agora, como eu estou colocando, eu vim colocar qual é a melhor. Eu tô brincando, isso é uma brincadeira. Qual é a melhor? Então, Até porque eu diz sei que é a gente. Mas eu posso colocar, gente, eu avalio muito em relação a isso. Ao tipo de questionamento que é feito, as contestações, como eu disse, que são colocadas, como também vejo pelo outro lado, entendeu? Tem vezes que não acontece muito isso com a administradora, tá? Isso eu acho que nem sei se esses condomínios têm administradora. A verdade é essa. Mas me preocupa, acho que a gente está se estendendo um pouco, mas eu queria deixar esse registro aqui, que me preocupa muito condomínios que não estão com a administradora e o tipo de questionamento que vem pelo próprio síndico. Mas quando vem esses questionamentos, doutor Norberto, o senhor meio que já sabe que não tem uma administradora Sei. e se tiver, a administradora não está dando essa consultoria. Sei e não me sinto à vontade de indicar, claro que não posso fazer isso, mas sempre digo, olha, procure uma administradora, eu sempre faço esse discurso, olha, a senhora está administrando, devido às proporções, é uma empresa, certo? É uma empresa com vários sócios, que são os condôminos. Então, veja a situação que estava no início da conversa, eu disse que tem condomínios que pagam na mão do porteiro o vale transporte
paga o vale-refeição, certo? Em dinheiro. Então, eu pego situações de documentos, eu pego atas de assembleia, eu pego o edital, que eu digo, vai ter problema. Só dar um exemplo final de que isso me registrou muito para mim. Foi uma síndica que ela fez um contrato com uma construtora, né? Queria fazer um serviço de fachada, literalmente de fachada. De fachada. E ela pagou um valor considerável. E foram no primeiro dia, foram no segundo dia, no terceiro dia já não foram mais. Foi quando ela se preocupou de não conseguia mais entrar em contato, certo? De ir no endereço da empresa. Ela disse, doutor, eu cheguei lá. Quando eu vi a casa, eu não encontrei uma campainha para tocar. Eu bati palma e eu escutei de lá de dentro gritarem assim, quem é, hein? Eu disse, olha a construtora, olha a empresa. Não tinha, gente. Não tinha. Eu duvido, certo, que se tivesse na mão do administrador, o administrador deixasse uma administradora séria, claro, ia deixar passar uma situação dessa. Ela estava com um prejuízo de R$82 mil. Ela antecipou, ela fez um pagamento de R$82 mil. E não tinha. Perdeu o dinheiro. Perdeu, infelizmente. E então, corre o risco de ser cobrada por isso, né? Exatamente. Então, volta àquela questão que eu coloco para vocês. Condomínio, eu não vejo hoje em dia mais condomínio sem estar com assessoria de administradora, não. E já diz até o nome, né? É difícil, né? É difícil. Se fosse fácil, era fácil. É difícil. Porque o pessoal acha que administrar condomínio é brincadeira, é fácil, trabalho para marido de primeira viagem, ganha muito dinheiro. E muitos não é condomínio, né? Muitos é sem domínio. É verdade, sem domínio. Sem domínio. Doutor Norberto, nós temos, todos os podcasts nossos, tem uma partezinha que a gente procura descontrair com os nossos convidados, né? Verdade. É o que nós chamamos causos de assembleias, né? E a gente sempre tem as nossas histórias. A gente queria saber se o senhor tem alguma situação engraçada aí de alguma assembleia que o senhor participou. Eu tenho uma situação de assembleia, mas eu queria falar também de uma colega minha, colega. Alguns quando vão lá no Secov para uma consulta, né, eu digo que eles não estão indo para uma consulta, estão indo me visitar. Né? Bater a saudade, vem aqui me visitar. Mas tem uma condômina que ela sempre liga para mim, e eu acho interessante que ela tá falando comigo no telefone e ela fala assim, doutor Norberto, não sei o que, ela fala baixo para ninguém ouvir. Eu fico brincando, fico pensando, eu acho que o marido dela é o síndico. E ela tá reclamando, porque ela só fala reclamando do síndico, sabe? Porque o síndico aqui está fazendo assim, mas falando baixo. Eu disse, só fulano, só pode falar um pouco mais? Certo, meu filho. Aí começa a falar um pouco mais alto. Eu acho que o marido dela é o síndico. E ela tá E deve ser opressor o marido dela. Deve ser aquele síndico opressor. Você tá falando com quem aí, mulher? Não. Eu tô pedindo uma receita aqui, a mamãe. E a Assembleia é uma situação que, primeiro, essas situações elas passam a ser engraçadas depois. Na hora ela é tensa. É o que a gente sempre fala, né, João? Mas eu participei de uma assembleia que aconteceu o seguinte, eu estava, como eu disse, com consultoria, né? E eu gosto muito de citar alguns artigos do Código Civil, porque para passar uma segurança, não é realmente para passar uma segurança, quem quiser anota ali, depois vai ver. E durante a assembleia tinha uma advogada que ela me questionava muito, e de uma certa forma até um pouco indelicada, né? Só de acordo com o Código Civil, o senhor só fala no Código Civil? Puxa. Eu disse, colega, é meu instrumento de trabalho. Aí teve uma pessoa, um comigo assim, doutora, não atrapalhe o doutor não, deixa ele falar. Aí disse, olha, não estou falando com você, não me dirija a mim. Aí ele fez assim, a senhora quer ver qual é o meu instrumento de trabalho? Mas quando ele disse assim, eu já fiquei, a senhora quer ver meu instrumento de trabalho? Eu disse, pronto. O homem puxou uma pistola e foi mostrar o instrumento. Ele era um policial civil, veio a turma do... Deixa disso. Mas ela ficou... Quer dizer, eu também fiquei aperreado, imagina ela, né? O negócio desse já estava dentro do carro, já o carro ligado. Mas é quando diz, né? Depois, e engraçado, que eu fui assessorando uma profissional que... Aí vou puxar para a minha parte engraçada, que ela tem uma composição física bem mais alta do que eu, que não precisa muito, né? E ela veio para trás de mim. Eu disse, vai estar muito protegida, viu? Ela disse, doutor,
corri logo. Eu disse, mas você devia ter corrido atrás de outra pessoa. Atrás de mim. Até hoje, quando eu encontro com ela, a gente comenta isso. Verdade. Doutor Norberto, olha, muito obrigado por ter aceitado o convite. Que bom. A gente tinha assunto. Olha, eu tinha tanta coisa Eu para é lhe que perguntar. agradeço. Tanta coisa para lhe perguntar. Olha, inadimplência. Essa nova legislação que o pessoal diz que recebe com 2 dias, que o apartamento Essa é nova piorado. não, né? A mudança do Rapaz, sistema na que época, criou essa... Eu acho que eu comecei a usar um termo aí que depois eu levei uma rapadinha, viu? Isso é pirotecnia. Porque Que se transformou realmente em... o que foi usado foi isso. Rapaz, muitos clientes, eu não tô brincando, chega, Marcondes, com essa mudança aí, com 2 dias o apartamento é piorado. Isso era um prejuízo para o advogado. Porque, doutor, agora é 3 dias, o senhor está com... Não resolve, não consegue resolver nada. Né? Então não é dessa forma. Rapaz. Nós perdemos contrato por conta disso, Norberto. Porque o síndico muitas vezes entra marinheiro de primeira viagem. Não, espera aí, rapaz. Hoje o advogado me disse que resolvi em 3 dias. Agora é 3 dias para resolver. Rapaz, não é assim. Aí você mostra a situação, mostra tudo. Na verdade, a mudança do Código de Processo Civil, ele sanou, em determinadas situações, a fase de conhecimento do processo. Você já podia entrar com a execução direta. E ainda tinha um detalhe. Logo no início, o quê? Você entrava com a execução direta, mas você entrava em relação aos débitos vencidos. Aqueles que iam vencendo no decorrer da ação, você não podia. E depois foi que começou você poder atualizar o débito. Ainda tinha essa situação, onde muitas vezes preferia até entrar com ação de conhecimento, porque se pensava que ia ser mais prático. Colocando isso, eu gostaria só de colocar de forma rápida, mas o que ajuda também, né, eu vejo isso lá hoje em dia, até passando por uma nova reformulação, mas eu acho que a Câmara de Arbitragem também, se você tem o interesse realmente aqui de negociar o débito, porque a Câmara de Arbitragem, se você tem um devedor que ele quer negociar, ele quer resolver, quer transitar aquela sentença de uma coisa ser transitada em julgado, vai na Câmara, faz o acordo lá, entendeu? Então você tem alguns dispositivos. Agora, dizer que você com 3 dias consegue resolver. Não consegue, gente. Não existe. Não consegue. Né? Não, então, e é 3 dias penhorar o apartamento, não é receber a dívida, não. Não o pessoal vinha com essa delonga, né? Infelizmente, esse foi um discurso que no início surgiu, né? E eu vi muito profissional se preocupando com isso, porque o cliente achava que estava sendo relapso. Pessoal, deixando aí exatamente essa informação, né, para quem nos segue, nós estamos aqui com a referência da área de direito, né? E ele está esclarecendo exatamente esse ponto, porque esse ponto existe um entendimento equivocado por parte da sociedade, mesmo com a mudança aí do Código Processual, não trouxe essa facilidade. Eu acho que trouxe 50%, né, que é a parte de reconhecimento de débito. Ele trouxe agora a demora, né, que era o grande objetivo de ser solucionado, não resolveu. Não resolveu porque os juizados, né, são todos abarrotados de processo. Com o advento da pandemia, nós tivemos uma situação ainda pior, né, porque as audiências deixaram de existir, as juntas pararam de funcionar e acumulou processo mais do que já estava acumulado. Exatamente. Um dos pontos que eu digo em relação à Câmara é porque você vai, basicamente, ela vai trabalhar, né, não é que ela só faça isso, ela representa condomínio. Né, as demandas referentes a condomínio, mas ela basicamente também trabalha com essa questão de cobrança, né? Está vinculado ao Secov. Aproveitar, né, João e Marcondes, agradecer a vocês em nome do Secov. Né? Mas, doutor Norberto, antes do senhor me agradecer, já que o senhor falou da Câmara Arbitral aí do Secov, que é algo que realmente é maravilhoso, tem que ser utilizado. Agora, existem alguns condomínios que não têm essa disposição na convenção, né? A gente precisaria fazer essa alteração para poder utilizar. Como é que funciona isso na prática? Necessariamente não, veja só. A Câmara ela tem que ser eleita, né, para atuar naquela demanda. Então, independentemente de ter na convenção, se devedor e credor eles querem, eles optam pela Câmara, não tem problema nenhum. Pode ir na Câmara, a Câmara é competente para isso, a Câmara representa os dois. E eu digo a você que é bem mais prático, certo? Mas, como dizer assim, não tirando a legalidade, mas eu acho que é menos traumático, né, de você estar numa demanda judicial, que tem uma maior publicidade em relação ao débito, em relação ao devedor. Então, para resolver, realmente, eu acho que é bem mais fácil, bem mais prático. Ela atende bem. Claro,
e tem que, isso seja na esfera judicial ou na mediação, tem que ter sempre o ânimo do pagador, do devedor, ele querer pagar. Né? Então, isso também é muito importante. Né? Você vai encontrar uma certa dificuldade, seja na esfera judicial ou não. Né? Que a gente usa muito como aquele exemplo, aquele que não paga, mas troca de carro. Sabe o que eu sinto saudade, doutor Norberto? Daquela época que a gente pegava uma folha e botava do elevador. Apartamento 101, ok. Apartamento 102, não pagou. Era um meio de cobrança mais rápido, né? Mais efetivo. Esses procedimentos, veja só, como disse, se a gente deixar, vai... É verdade. Conversas. O STJ já se posicionou que você não pode privar do devedor utilizar as áreas comuns. Eu sou contra em relação a salão de festa, rapaz. Porque se o cara tá devendo condomínio, como é que ele tem dinheiro para fazer festa? Exato. Você vai deixar o playground para brincar, você vai deixar a piscina para o menino brincar, tudo, mas é uma afronta, porque quem está... aquela manutenção do salão de festa, tudo está sendo custeado por aqueles que muitas vezes, de uma forma bem sacrificante, está pagando a sua taxa ordinária, está pagando a sua taxa extra, quando outros, infelizmente, não estão fazendo. A gente tem, nós da Ability, junto com o departamento jurídico que nos auxilia, a gente desenvolveu uma metodologia bem interessante que resolveu, inclusive, alguns problemas de inadimplência. Hoje, o valor do salão de festa, vamos dizer aí, é R$20 o aluguel. Na verdade, a gente transforma, a gente altera isso dentro do regimento interno, que a reserva do salão de festa é R$1.000. O condômino que estiver com suas taxas condominiais em dia tem um desconto de não sei quantos % e faz aquela reserva. Então é uma forma do inadimplente ele ou pensar 2 vezes antes de fazer a festa, exato, ou ir para a ponta do lápis fazer conta, inclusive para pagar a sua dívida. Né? Então, são dispositivos, né, que vocês têm que procurar fazer para combater realmente a inadimplência. Né? Aí dá um exemplo aqui, um exemplo prático, por exemplo. Para usar o salão de festa, o condomínio tem que pagar o valor de um condomínio normal. Vamos supor que o condomínio aí seja R$1.000. Para usar o salão de festa, ele tem que pagar R$1.000. Agora, se ele está adimplente com suas taxas condominiais, ele pagaria só 20% disso, ele teria um desconto de 80%. Aí pagaria 200. Né? Então, de uma certa forma, a gente cria um dificultador para o inadimplente estar usando, né, o salão de festa estando inadimplente. Porque eu, sinceramente, eu concordo, eu acho um desrespeito. E aí a gente entende que aquele condômino não é prioridade para ele pagar o condomínio, quando ele está devendo, 2, 3 anos devendo condomínio e faz uma festa. Exato. Né? Aí é lógico. Mas, doutor Norberto, é uma pena que nosso tempo aí está chegando ao fim. Foi um prazer lhe recebê-lo. Prazer foi todo meu. Agradeço por mim, né? Agradeço pelo Secov, né? O Secov está sempre à disposição é o Sindicato da Habitação, está à disposição de todos. Lembrando, né, que ele não se resume só à questão da consultoria jurídica, né? Tem nosso departamento de cursos, nosso departamento de RH também para dar essa assessoria a todos os condomínios. Né? Eu agradeço realmente de coração. Nós que agradecemos. Obrigado mesmo, doutor Norberto. Pronto atendimento aí. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela entrevista. Eu passaria aqui fácil, 2 horas aqui conversando com o senhor. Eu tenho certeza que ainda teria assunto, viu? Com certeza, viu? Verdade. Isso é uma demanda alta. Doutor Norberto, agora vamos ver se o senhor está alinhado conosco, né? A Ability Serviços. Tornando fácil. A gente tem que combinar antes, viu? A gente tem que combinar antes com esse pessoal. Não, mas a gente tem que fazer Pior que eu sei o logo, mas agora não me lembrei. Mas sei. A Ability Serviços. Tornando fácil a difícil tarefa de ser síndico. Tá vendo aí? Ele sabe, ele conhece o logo da gente. Vocês têm habilidade no peito. Doutor Norberto, muito obrigado. Um beijo no coração. O senhor é um querido. Não só por mim, mas por todos que lhe conhecem. Por isso que eu coloquei o agradecimento em nome do Secov e no meu nome também. Exatamente. Norberto também agradecendo muito a vocês. E obrigado por nos atender com tanta delicadeza, com tanta gentileza, sempre que a gente precisa do senhor. Ele consegue dar um não a gente sem a gente nem perceber, né, João? Teve um dia desse que eu fui lá no Secov e aí tava precisando de dinheiro emprestado, sabe? Eu fui pedir ao doutor Norberto. Ele me disse umas 3 leis lá que quando eu cheguei eu tava embaixo já do negócio. Rapaz, ele nem me emprestou. Ele que me emprestou. Eu terminei ele que me emprestou. Então, obrigado mesmo, doutor Norberto. É um prazer. Vamos pra conta, né, João? Vamos pra conta. Pessoal, queria agradecer a vocês aí que nos acompanharam aqui no nosso podcast. A gente está sempre procurando fazer material para enriquecer o entendimento aí condominial, facilitar o convívio
nos condomínios, né? E esse é nosso trabalho e facilitar nosso trabalho também. Com certeza. Que quando a gente leva informação para os nossos seguidores, eles começam de uma certa forma a entender como é viver em condomínio, entender nossas dificuldades, né? E até nos auxiliar e aprender a usar e saber como usar o condomínio, usar nossos serviços, usar o serviço do Secov, que tanto faz aí pelo segmento condominial. Ok? Mais um, né, João? Mais um. Mais um para conta. Gente, Parabéns a vocês. obrigado. Gente, para você que chegou até aqui, eu agradeço de coração, certo? Peço mais uma vez para que você se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe nosso material. Como o João bem acabou de colocar, é um conteúdo voltado para o segmento condominial. Então, beijo no coração e até o próximo. Fechou?